Olá pessoal, quem está assistindo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo porque achei que no YouTube tinham poucos materiais falando sobre a instalação alternativa de outros equipamentos para fazer automatização de boiler, de aquecimento que faz o apoio, do aquecimento solar da água, que é utilizado nos chuveiros, nas torneiras da casa. Então existe o boiler, para fazer esse apoio com uma resistência elétrica, fazendo esse serviço de manter a água na temperatura de conforto, para as pessoas da casa. Eu procurei vários vídeos, achei alguns interessantes, mas da maneira que esse projeto que eu vou apresentar agora, eu não achei nenhum. E existem automatizadores muito bons, TLZ, se eu não me engano, é uma marca que eu pesquisei, parece ser ótimo, mas totalmente dependente da eletrônica, Então, mas um sistema que seja híbrido, mecânico e também eletrônico, eu não achei. Então eu bolei, fiz todo o projeto do zero, caso tiver alguns projetos iguais aí, peço perdão, não plagiei nenhum, mas eu fiz o projeto do zero e vou colocar no YouTube aí para quem também estiver passando por essa situação de ter que automatizar o boiler da residência de maneira segura, tá? Faz muito tempo que eu já fiz o meu curso de eletrotécnica, lá do pessoal da Liberato, eu guardo meu jaleco ainda. Um abraço aí para os professores, fiquei muito triste em saber que um dos professores que eu mais gostava lá, que era o Cícero, há alguns anos faleceu. Mas um abraço aí para o Taylor, para o Gro, professor Gro, Não tenho mais contato, espero que estejam bem. Professor Ivo, outros professores aí que marcaram a minha vida e também marcaram de tantos alunos aí que passaram pela Liberato. E aqueles que estão na Liberato ainda, aproveitem porque é uma instituição séria, realmente assim, que faz diferença na vida da pessoa que passa por esse processo de aprendizado aí, tá? Então, pessoal, aqui nós temos então um projetinho, não dei bola para estética porque eu aprendi a fazer projetos no papel, Então, nanquim e tudo mais, eu não tenho AutoCAD, então eu fiz aí no que me tinha disponível. Então temos aqui a tradicional linha, de fase neutro ou de fases e neutro, na horizontal e na vertical. Então nesse multifilar nós temos aqui os comandos e os contatos principais, sinalização e legenda, tá? Aqui então derivação de fase entra num contato normalmente fechado, que é o contato auxiliar da contatora 2, depois eu vou explicar por que isso. Ele vai então insere com o acionamento do sinal que sai do termostato 1, que eu chamei de CLP, De certa maneira é uma CLP, mas é um termostato, um controlador de temperatura, falando de maneira mais correta. Então ele vai inserir para quê? Para energizar a K1. A K1 é a responsável, atuando a K1, ela é responsável por energizar a resistência de aquecimento do boiler. Junto com essa saída, do contato normalmente aberto da K1, nós colocamos uma luz de sinalização de trabalho, que é verde. Então aqui nós temos nesta parte aqui um sistema de proteção para caso esse sistema falhar, Isso pode acontecer, nos sensores, até mesmo no próprio controlador aqui de temperatura. Então a gente tem a fase indo para um contato normalmente aberto, que é um termostato de proteção, ele é bimetálico, acionamento a 60 graus. Ele vai até a entrada da 1 da K2. E é o neutro, já diretamente ligado na entrada A2 da alimentação da bobina da K2. A K2 acionando, ela só vai acionar por uma razão, por conta do termostato 2 identificar a temperatura acima da programada na CLP. O T2 ele vai acionar porque ele vai ler uma temperatura excedente daquela que está programada. Então ele entende que o sistema está em erro, ele aciona a K2. Acionando a K2, nós temos um contato
normalmente aberto. Para que ele vai servir? Para duas coisas. Uma, para ligar uma luz de erro, uma luz de emergência, vermelha, e também ele vai fazer uma autossustentação nele próprio, né? Então, veja, ele sai aqui e vai lá no A1, que é a fase, tá? Então ele faz uma autossustentação, mesmo se o termostato 2 abrir, caso não tiver uma ação humana no momento dessa luz vermelha estar acesa, eu optei em fazer uma autossustentação para ela permanecer acesa e o sistema estar desarmado, necessitando então de uma ação humana, do desligamento de um disjuntor e o rearme dele para rearmar o sistema. Se essa luz vermelha, a contatora 2, o termostato 2, a contadora 2 continuarem lendo esse erro, virou sem querer aqui. Aqui, o computador aqui parou a tela. Caso continuar lendo esse erro, ela vai permanecer sempre ligada, vai voltar a ligar, e daí a orientação é chamar um técnico, né? Bom, pessoal, aqui então botei uma chave de Phillips aí para segurar a tampa só, mas aqui está a fiação. Essa fiação aqui, ela está vindo ainda precária, né? Não é a ligação final ainda, né? Tá vindo a borne ali, neutro e fase. A temperatura já está em 43,6 graus. Os sensores também não estão passando pela saída ali da caixa, que eu vou ainda fazer, tá? Para a saída deles, para o boiler, mas essa fiação ainda que vai para o boiler, né? Ainda está aqui da forma precária ainda, né? O fogo está ligado, tá? A temperatura está aumentando. Os dois sensores na posição que estavam antes, tá? Eu aumentei, né, acho que já tinha mencionado, aumentei o comprimento do fio do sensor da CLP, ali da central que mede a temperatura, né, central do termostato, e isso acabou gerando uma diferença de 3 graus, tá? Acho que eu já tinha mencionado, mas isso eu vou compensar quando programar ele. Bom, então a gente está agora chegando na temperatura de trabalho dele. Luz verde acesa, resistência ligada, fogo que simula resistência está ligado, temperatura aumentando. Quando chegar a 48 graus, que é o que está programado, a gente vai observar o desligamento da contatora 1, que agora está acionada. Tá? Então vamos ver, luz de trabalho desligou, contatora 1 desarmou. Agora a gente vai então permanecer com o fogo ligado enquanto a temperatura não chega aos 60 graus. Provavelmente o termostato de encosto vai chegar a 63 graus na leitura aqui para ele acionar, por conta daquela diferença que deu em aumento da impedância do cabo, tá? Porque eu adicionei 1,5 metro de fio de cabo nesse sensor, no sensor 1 eu estou me referindo, né? Tá? Uma coisa que eu errei antes deu errado no teste, tá? Eu não vou apresentar o erro ali que deu, porque foi um erro muito óbvio, né? Esse sensor do termostato 2, ele tem que ler a temperatura da água, mais aproximadamente, e menos o do metal, tá? Então ele não pode ficar perto da resistência e também não pode ficar muito próximo ao fogo, no caso aqui, que é do fogão, porque eu botei uma panela menor para fazer esse teste e deu problema. Foi a 70 graus. Isso daí, obviamente, não poderia ter acontecido. A gente vai observar agora, daqui a pouco, a luz vermelha, né, quando chegar ali a temperatura, a luz vermelha ou seja, de erro ou de segurança acendendo. A gente vai observar, né, a contatora, na verdade, na sequência, observar a temperatura chegando aos 63, mais ou menos, 64. A K2, né, a contatora 2, acionando. Ao acionar a contatora 2, ela desarma, faz 3 coisas. Desarma a contatora 1, caso ela estivesse armada, a gente está simulando o erro, né, então ela estaria armada. E ele desarma a contatora 1, se autoalimenta, tá? Para não haver desligamento quando o termostato 2, a água baixar de temperatura, o termostato 2 de segurança, né? Termostato de segurança
voltar à normalidade dele, que ele é normalmente aberto, e ela faz, então ela se autossustenta para haver uma ação humana, como eu já tinha explicado, e ela deixa a luz vermelha de erro de segurança acesa, tá? Estamos chegando na temperatura. Bom, pessoal, aguardando a temperatura, né? A gente está chegando próximo e a gente vai observar se com 60 graus já vai acionar ou se vai acionar com 63, conforme eu tinha feito no teste de bancada anteriormente. Como eu reposicionei sensores e os termostatos, né? E também montei novamente o sistema, eu vou manter o vídeo gravando até atingir a temperatura, até para registro aqui do teste, né? De bancada. Vamos ver. A água já está soltando vapor, já é uma água bem mais quente, não é uma água de conforto, né? Com temperatura de conforto para banho, nem lavar a louça, nem nada. É escovar os dentes, enfim, todo o uso de água da casa. Não é uma temperatura, ó, já está em 60 graus, tá? Então é aquele erro que eu expliquei anteriormente pelo aumento da impedância do cabo, tá? Então não é uma água que se deseja chegar nessa temperatura. Se chegar, o sistema vai desarmar, tá? E assim teria que chamar um técnico para ver qual é o problema. Se o problema é no comando da contatora, se é no termostato, né? Se é enfim, onde é, né? No sistema principal. Teria um erro, um defeito no sistema principal. E o técnico que avaliar isso, se for eu ou outro, tem que analisar esse sistema, tá? Porque provavelmente ele não está desligando. Ó, chegamos a temperatura de 62,9, que é o que eu tinha imaginado. Sistema de segurança, tá? A luz vermelha indicando erro ou problema de segurança. Nesse momento, a resistência estará de forma bem direta, de forma bem objetiva, desligada, sem chance de ter erro, tá? Então agora eu vou desligar o fogo, certo? Bom, pessoal, acho que é isso, né? É isso aí. O sistema funcionou perfeitamente e agora falta o quê? Falta instalar lá no cliente, tá? Isso vai acontecer daqui a alguns dias. Daí instalado lá eu faço só mais um vídeo só de agradecimento e mostrando que o sistema funciona, estou funcionando lá no local. E é isso. Agradeço a todos.